Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso webinar sobre LGPD e clínicas médicas e hospitais. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Silvia Piva, sou sócia aqui do GHBP, estou aqui com o Igor, advogado aqui do escritório, logo mais ele vai poder se apresentar a vocês. Nós tivemos essa intenção de trazer o webinar sobre LGPD clínicas médicas. A Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela está em vigor desde o ano passado, setembro de 2020, em plena pandemia, e em agosto, agora, essa lei toma uma outra proporção. Mas antes de falar disso, a gente quer colocar a importância de trazer a LGPD para as rotinas da medicina, né? Quando essa lei chegou em 2020, em setembro, todos nós estávamos em plena pandemia, né, e a atividade médica, que não pôde parar em nenhum instante, também estava muito envolvida em trazer o conforto e a segurança dentro do ambiente das clínicas, para que tudo pudesse correr bem, para que os atendimentos pudessem continuar sendo feitos, e, obviamente, que a LGPD, naquele momento, não teve a sua grande importância, porque, a despeito de algumas, né, muitos de vocês até já podem estar se adequando, a gente sabe que o rol de prioridades, especialmente por conta da pandemia, foi muito maior. E por conta disso, agora, em agosto, a LGPD, ela assume um outro contexto, porque a partir de agosto, essa lei agora prevê a aplicação de penalidades no caso de não adequação à proteção dos dados pessoais, e aí veio a intenção da gente trazer essa informação para vocês, para que a gente possa discutir um pouco sobre os efeitos dessa lei, onde é que a gente pode melhorar as nossas boas práticas, e aí, daí vem, então, essa intenção deste evento específico para as rotinas médicas. E a gente pergunta, né, por que uma lei de proteção de dados, uma lei geral de proteção de dados, faz sentido? Esses dados já estavam protegidos de alguma maneira? Eles estavam protegidos em diversos regramentos, legislações esparsas, como a gente diz, vários instrumentos legislativos soltos, né? E a ideia aqui é trazer um pouco do que é o contexto dessa lei para as rotinas de clínicas e atividades médicas, mas a gente não quer aqui ficar falando da legislação para vocês. A gente tentou incluir a lei dentro do dia a dia da área de saúde, né? Mas, obviamente, que o contexto da lei é importante, porque essa é uma lei que tem uma influência europeia, a GPDR, né, de PDR, que vem em 2016, e, obviamente, por conta desse avanço das tecnologias, a gente compartilha muitos dados em softwares, em aplicativos, também teve um aumento muito grande dos ataques e crimes cibernéticos, e, obviamente, que ter uma forma mais específica, dispondo sobre essa proteção dos dados das pessoas, em que momento as empresas coletam esses dados, o que as empresas fazem com os nossos dados, é muito importante. E aqui nós estamos falando das rotinas médicas, mas os dados de todas as pessoas do Brasil estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma lei que tem várias dimensões, a nossa dimensão pessoal, enquanto nós somos titulares de dados, e, ao mesmo tempo, dentro de um contexto em que as clínicas médicas, os hospitais também cuidam dos dados de outras pessoas. Então, é muito importante entender essas dimensões, né? Então, assim, recapitulando um pouquinho, então, essa lei, ela vem em setembro de 2020, né, e agora a gente está nessa nova fase. Mas qual que é o objetivo, na verdade, da Lei Geral de Proteção de Dados? É proteger os dados das pessoas, né? A grande maioria das pessoas, das empresas que vão querer, vão precisar lidar com os dados, elas vão precisar do consentimento das pessoas para que possam coletar os dados, sejam dados simples, mas é importante que as empresas tenham essa primeira consciência da lei. O objetivo dela é proteger os dados pessoais. Então, sempre que eu estiver falando de dados pessoais, e eu sou uma pessoa jurídica, eu preciso pensar em como eu vou obter o consentimento dessa pessoa para que ela me entregue os seus dados. Alguns dados que são casos excepcionais
eles não vão precisar de consentimento, são casos que são exceções, né, a segurança pública, a manutenção da vida, mas a gente tem que olhar sobre essa perspectiva. Dados de pessoas que, inclusive, tem toda uma classificação da lei, dados sensíveis, aquele dado que identifica a pessoa enquanto um titular de direito desses dados, então, o nome, o CPF, tudo que diferencia essa pessoa é um dado protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí pode vir uma primeira pergunta, né? Aquelas informações que estão há muito tempo armazenadas, né? Aqueles dados que estão, entre aspas, parados, será que eles estão também protegidos por essa Lei Geral de Proteção de Dados? E sim, esses dados, sejam eles recentes ou sejam dados antigos, eles têm a mesma necessidade de cuidado e proteção legal. E uma questão que surge, uma outra questão é, se essa lei está em influência relacionada a crimes digitais, ao avanço, né, da coleta de dados pelos softwares, então ela só protege aqueles dados que a gente obtém pelos meios digitais? Na verdade, essa lei protege todos os dados coletados, desde o meio digital até dos meios analógicos, ambiente físico, papel. Então, todos esses dados, sejam eles dimensão papel ou dimensão digital, eles devem ter o mesmo nível de segurança, desde o cadastro até o seu armazenamento. E uma coisa muito importante dizer é que a lei geral, apesar dela falar sobre dados, ela, na verdade, está dando um foco, né, um foco para o comportamento humano com relação ao que nós entendemos como os nossos dados, então, essa dimensão da necessidade de proteger, na medida em que o dado me identifica, e também com relação ao uso pelo qual eu faço desses dados. Então, como eu, enquanto pessoa jurídica, cuido desses dados e como é que eu observo todo esse armazenamento, esse cuidado e essa coleta. Então, o princípio também dessa lei é observar e cuidar desse comportamento humano, do momento da minha entrega até o momento da armazenagem desses dados pela minha empresa. E é uma coisa muito importante aqui, que a gente fala que a lei geral você pode trazer uma série de boas práticas, mas o que vai realmente interessar é esse comportamento, essa cultura de entender os dados como grande importância a partir do momento que existe uma lei. E aí a gente vai vendo que as pessoas vão se tornando cada vez mais conscientes, especialmente nós do meio jurídico, né? Vamos percebendo em que momento esses dados estão mais vulneráveis. Isso vai acontecer com todos nós. Então, é muito bom receber todos vocês aqui da área médica, área de saúde, também as pessoas que fazem parte do atendimento de saúde, porque todo esse ecossistema está envolvido na coleta e armazenamento de dados. E aqui a gente fez uma perspectiva para falar menos de lei e mais dessa dimensão de como adequar essa lei dentro das rotinas cotidianas, do dia a dia da área médica, área de saúde. A gente quer trazer um pouco para vocês por onde andam os dados desses pacientes nas clínicas médicas e nos hospitais. E aí nós trouxemos aqui o Tony, né? O Tony é um personagem que nós criamos aqui, é uma jornada do Tony, a jornada de saúde, um personagem fictício, mas que muito da jornada dele vem inspirada em fatos reais. O Tony não tem esse nome, mas a gente criou esse personagem justamente para mostrar a jornada dele dentro do ambiente de saúde e onde é que a lei vai impactar na coleta e armazenamento dos dados do Tony. Então, começando por apresentar o Tony a vocês, o Tony ele é um publicitário, ele tem 40 anos, mora numa cidade do interior de São Paulo, e todos os anos ele vai para as suas consultas de rotina para fazer o seu check-up. E o Tony, ele é uma pessoa muito querida e muitas pessoas conhecem o Tony nessa cidade. E aí o Tony, então, ele decide, né, marca lá a sua consulta, o seu check-up, e ele vai sendo, né, recepcionado muito bem no consultório médico, e lá a atendente, né, da recepção já pede ali os dados para que possa fazer o registro para essa primeira consulta. Então, ela vai solicitar do Tony o nome completo, a profissão, o endereço, o telefone e o CPF do Tony, que entrega esses dados, porque é algo necessário para essa consulta. No momento do atendimento, então, o Tony entregou, ele vai lá sentar na antessala, e aí a equipe de atendimento vai e chama o senhor Tony Camargo, Camargo é o sobrenome dele, poderia me acompanhar?
e a sala está bastante cheia, e aí o Tony é, então, convidado a se dirigir à sala da médica. Tony, então, faz o seu, né, recebe o seu atendimento, a médica, então, no passo seguinte, esse momento especial entre Tony e a médica, e ela solicita a ele alguns exames. E aí o Tony vai para a sua jornada de fazer os exames. Então, tem toda uma, né, um pré que ele vai solicitar as aprovações para os exames, e aí ele faz exames laboratoriais, e como o laboratório também é muito próximo da médica, já envia o laudo do Tony direto para a médica responsável, né, que solicitou o exame. E nesse meio tempo, o Tony tem uma alergia repentina, né? Ele está lá para voltar no retorno da consulta e ele tem lá uma alergia. Então, ele saca o celular dele, tira a foto da alergia e envia a foto para o WhatsApp da secretária da clínica e outra para a médica. Então, ele já toma essas duas atitudes e o exame está correndo lá para a médica, laboratório médico. Nos dias que seguem, não se preocupem com a complexidade da história, que não vai ter chamado oral para ver que momento da história que, né, a gente perdeu. Então, fiquem tranquilos, é a jornada do Tony. O Tony recebe os seus laudos por e-mail, mas quando ele abre o e-mail, ele vê que não são os exames dele, é de uma outra pessoa. Aí ele vai ligar para o laboratório para avisar, para receber o exame dele, mas na sequência ele já recebe um e-mail e viu lá que o e-mail seguinte é o dele, e ele fica tranquilo, está com o exame correto. Só que aí, quando a médica recebe o exame do Tony, ela verifica que ele está com um problema de saúde muito delicado. Então, ela vai e discute o caso do Tony com os colegas da equipe dela. Fala, olha, eu acho aqui que o Tony tem que fazer uma cirurgia, e toda a equipe discute, fala, realmente, aqui é o caso de cirurgia. E aí, né, falam para o Tony que ele vai ter que se submeter a essa cirurgia, e aí ele começa uma nova etapa da jornada, ele vai ter que se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, por parte da clínica, a equipe de atendimento da clínica vai enviar os dados do Tony ao plano de saúde para solicitar as autorizações, e nesse tempo ela atualiza as informações cadastrais no sistema da clínica. Então, novamente, aquelas informações que o Tony deu lá na consulta, elas reforçam na atualização do cadastro. E aí, voltando para o Tony, né? Afinal de contas, ele é o protagonista da história. Ele tem, para que ele possa fazer a cirurgia, ele tem que passar por uma entrevista com o anestesista. Então, ele fala todas as suas alergias, todos os remédios. Nesse dia, a sala não é tão privativa, então a sala está mais cheia, mas ele relata tudo que o médico solicita, faz a entrevista e segue para a cirurgia. Deu tudo certo, Tony faz sua cirurgia com sucesso, e todos os profissionais de saúde ali envolvidos conversam sobre Tony e também conversam sobre outros assuntos, afinal, faz parte da rotina daquele centro cirúrgico, né? Aquele é o ambiente de trabalho hospitalar. Então, os médicos relatam, ali, Tony, aquele que fez uma cirurgia delicada, está se restabelecendo da anestesia, então coloquem ele nessa sala aqui. Um outro paciente que também se recupera de uma cirurgia, escuta essa conversa, ele já não está tão grogue assim da anestesia, ele já está se recuperando, e ele escuta justamente essa frase: o Tony, aquele publicitário daqui da cidade, fez uma cirurgia delicada e está se recuperando na sala 2. Acabou a história, Tony se recuperou, Tony está muito bem. Ele volta para o trabalho, ele está feliz, e aí ele vai atender um cliente. E aí, esse cliente pergunta: Tony, como é que você está? Eu soube que você fez uma cirurgia muito delicada. E o Tony se espanta porque ele não contou essa cirurgia para ninguém. Mas ele disse assim: como você soube? Eu não só falei para minha família. Ele disse assim: um amigo meu que estava se recuperando, veja que coincidência. No mesmo dia, ele estava se recuperando na sala de anestesia e você estava do lado. E ele ouviu que você estava ali. E ele ficou preocupado e comentou comigo: mas que bom que você está bem. E aí, essa história toda do Tony
é para trazer um pouco de ilustração lúdico para a importância da lei e para mostrar para todos vocês onde é que esses dados foram alvo de coleta, de vazamento, de trocas. Então, é muito importante a gente observar a jornada do Tony desde o momento que ela começou, para a gente ver esses pontos de atenção. Então, o primeiro ponto de atenção da jornada do Tony foi quando ele chega na clínica e entrega os dados para a coleta, né, da clínica para o cadastro e aquela rotina normal do paciente. Num segundo momento, é a chamada do paciente pelo nome na antessala de atendimento. Depois, o momento em que esses dados são enviados pelo próprio Tony para o WhatsApp da clínica, as fotos, tudo mais. Então, ele envia. E, ao mesmo tempo, o envio do laudo para a médica do laboratório, o laboratório para a médica, e, na etapa seguinte, a troca de informações sobre a questão do Tony entre a equipe. Num outro momento, nós temos uma nova fase de troca de dados entre a clínica e a operadora do plano de saúde, pranchetas abertas, documentos e a atualização cadastral. Depois, na entrevista, novos dados e depois, num ambiente mais exposto a vazamento. Então, em vista disso, a gente identifica uma série de riscos que a lei nos traz essa atenção. E para evitar essas situações de riscos, para falar sobre isso, eu vou chamar o Igor, que é o advogado aqui do GHBP, que inclusive lidera os projetos de Lei Geral de Proteção de Dados, e ele vai falar um pouco para a gente sobre como podemos evitar essas situações de risco no dia a dia das clínicas, consultórios e hospitais. Igor, agora eu vou passando para você. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer para a gente estar aqui hoje apresentando esse webinar para vocês. Eu e a Silvia idealizamos esse conteúdo com bastante carinho, buscando focar no que é importante para vocês, né? Então, onde vocês conseguem visualizar os impactos da LGPD na rotina de vocês. Então, pegando aqui como funcionou toda a jornada do Tony, como que a gente consegue evitar esses riscos de vazamento de dados que a gente acabou de ver? O primeiro ponto é a gente sempre informar o paciente, né, aqui no caso o Tony, de quais são os dados que estão sendo coletados e por que estão sendo coletados. E a forma da gente informar isso é justamente através do termo de consentimento. Então, nesse termo de consentimento, é o primeiro passo e é o passo mais importante, porque ele já vai evitar que muitos riscos sejam corridos. Então, esse termo ele tem que ser claro, bastante direto, relatar quais são todos os dados que a gente está coletando, para qual finalidade e, se eles forem compartilhados, com quem que eles serão compartilhados. E esse é o primeiro ponto. Depois que a gente já tem os dados, já tem autorização para tratar esses dados, é importante a gente verificar quem vai acessar esses dados e restringir o acesso a realmente só as pessoas que precisem ter acesso a esses dados. Então, aqui a gente está falando dos médicos, a gente está falando da equipe do atendimento, que precisa ter toda a interação com os planos de saúde, toda a equipe administrativa do hospital, que eventualmente precisa lidar com alguma questão também junto ao plano. Então, é realmente mapear quem precisa acessar e restringir o acesso só para essas pessoas. Outro ponto que a gente tem aqui é que é muito comum que entre uma cirurgia e outra, nos corredores de hospitais, a gente acaba discutindo os casos que a gente está tocando, aquela cirurgia que a gente acabou de realizar, as complicações de um paciente X, Y, Z. Então, é importante a gente sempre tomar cuidado, porque hospitais são ambientes movimentados, clínicas são ambientes movimentadas, e ainda que seja através de uma conversa informal, a gente pode ter um vazamento de dado. Além disso, é importante também a gente manter todos os formulários, guias de exame e documentação dos pacientes, sempre que possível, arquivados de forma eletrônica, porque as vias físicas elas acabam se perdendo. Os documentos podem ser extraviados, uma pasta pode ser esquecida em algum lugar, e outras pessoas, até mesmo novos pacientes que estão chegando, podem visualizar esses documentos. Então, sempre que possível, vamos manter os documentos de forma eletrônica e arquivados em um único local. Isso ajuda bastante a gente a manipular esses dados e ter a garantia de que eles não vão ser vazados, que a gente não está perdendo, de algum modo, qualquer outro dado. Além disso, né, até para ajudar na guarda desses documentos, é importante que a gente contrate um bom serviço de armazenamento de dados em nuvem.
porque todas as empresas que prestam esse tipo de serviço já estão adequadas em suas rotinas técnicas LGPD, já possuem proteções contra vazamentos de dados, já possuem proteções contra ataques de hackers. Então, essa é uma garantia a mais que vocês podem ter, terceirizando uma parte do projeto, né? E é super importante também a gente contar com uma boa equipe de TI, que esteja sempre a postos para ajudar com quedas de sistema, com eventual vazamento de dados, com eventual dificuldade de acessar algum documento, algum banco de dados, eventualmente até com problemas de configuração da rede, acesso de senhas. Então, isso é super importante. Outro ponto aqui super relevante para vocês é que sempre que vocês forem debater os casos, pegar uma segunda opinião, pegar uma consulta com algum colega, e vocês fizerem isso de forma eletrônica, seja pelo WhatsApp ou qualquer outra plataforma, sempre que possível, omitam os dados daquele paciente. Né? Evitem compartilhar o exame por completo, porque o exame por completo vai acabar revelando o nome, eventualmente a idade do paciente, até o CPF. Então, é super importante a gente restringir esses documentos a realmente só aquilo que é necessário para chegar no diagnóstico, sempre trabalhando com a anonimização dos dados pessoais desse paciente. E, por fim, é importante também a gente se certificar de que as entrevistas e as solicitações de dados dos pacientes, como a que o Tony fez antes da cirurgia, sejam feitas em algum ambiente que seja seguro, algum ambiente que seja privado e que não tenha uma possibilidade de outras pessoas que estão passando e não participam daquela conversa ouvir os dados por cima. Bom, e quais são as consequências que eu vou ter se eu tiver um episódio de vazamento de dados, né? O primeiro ponto importante aqui para a gente ter em mente é que, a partir desse mês, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já pode aplicar multas, já pode aplicar penalidades, e vão começar as fiscalizações. Então, a primeira multa que pode ser aplicada, a primeira penalidade que pode ser aplicada em alguma hipótese de violação é uma advertência com uma indicação de prazo para correção dessa falha, né? E aí, eventualmente, não sendo corrigida naquele prazo, pode ser aplicada uma multa mais pesada. E a legislação prevê que as multas podem chegar até 2% do faturamento da empresa ou do grupo empresarial, e aqui no caso de vocês, então, a gente estaria falando do faturamento das clínicas, dos consultórios, ou do grupo todo que toma conta do hospital. Esse faturamento seria faturamento consolidado do ano anterior, então a gente está falando aqui de um faturamento anual, né, e ele pode chegar até 2% do valor do faturamento, limitado a 50 milhões de reais por ocorrência. E o fato de ser por ocorrência é muito relevante, porque basicamente toda vez que eu tiver um episódio de vazamento de dados relevante, que possa impactar muitos titulares, eu vou estar sujeito a tomar uma multa que seja bastante pesada. Além da multa padronizada, né, da multa por ocorrência, eu posso ter a incidência de multas diárias, ou seja, nesse caso, a NPD vai dar um prazo para que vocês tomem uma medida corretiva e vai condicionar também uma multa diária para cada dia que vocês passam sem que as medidas sejam tomadas. Essa multa também está limitada ao valor de 50 milhões, mas é uma multa diária. Então, quanto antes a gente se adequar, menor é o valor dela. Uma quarta penalidade que pode ser aplicada aqui também é a publicização da infração, ou seja, eu posso ser obrigado a comunicar ao mercado que houve aquele vazamento de dados, que houve essa falha no meu sistema, e a própria NPD também fará isso. Tá? Então, isso em termos de reputação, de imagem no mercado, é bastante gravoso. Quando essas 4 penalidades já foram impostas e não foram, as medidas de proteção continuam não tendo sido adequadas, eu continuo tendo alguma inadequação LGPD ou episódios de vazamento de dados, podem incidir penalidades mais severas. Né? Então, eu posso ter o bloqueio dos dados, do acesso aos dados pessoais do meu sistema por 6 meses, e esse bloqueio pode ser estendido por períodos consecutivos de 6 meses se as correções não forem feitas. Eu posso ter a suspensão parcial do meu banco de dados, ou seja, a autoridade nacional pode selecionar uma parte dos dados que eu tenho coletados e decidir que aqueles dados eu não posso mais tratar, não posso mais acessar. E isso, para a área médica, é extremamente gravoso, porque você basicamente não conseguiria dar continuidade no tratamento dos pacientes. Eu posso ter a suspensão total do exercício de tratamento de dados, ou seja, por um período de 6 meses, que novamente pode ser renovado por outros períodos de 6 meses, eu fico impossibilitado de tratar dados de qualquer paciente, de qualquer pessoa, qualquer dado que eu tenha armazenado.
E, por fim, a mais severa de todas é a proibição total ou parcial, né, dependendo de quantos dados forem vazados e de quais dados, de tratar os dados pessoais que eu tenho. Então, nesse caso, vejam, para eu continuar com a minha atividade, eu precisaria terceirizar parte do tratamento dos dados, mas ainda assim, na área médica, eu diria que fica praticamente inviável o tratamento, porque eu não teria mais como acessar, consultar e alterar prontuários médicos, receituários, né? Então, fica bastante prejudicada. Fora isso, um episódio de vazamento de dados tem potencial para gerar um pouco de quebra naquela relação de confiança que tem que ter entre o médico e o paciente. E, de novo, né, fica muito sujeito a danos à imagem da clínica, à imagem do hospital. Então, as consequências podem ser não só financeiras, mas muito sérias. E aí, então, também tem o lado de vocês, né? O Tony, ele mandou foto da alergia dele, compartilhou alguns sintomas com a recepção da clínica, com o próprio médico, e eu imagino que isso aconteça bastante na rotina de vocês, né? É muito comum que a gente receba alguma consulta pelo WhatsApp, às vezes de algum paciente que a gente ainda nem trata, mas que viu a nossa propaganda, viu nossa publicação no Instagram, e eventualmente ele já relaciona alguns sintomas, só pelo contato você já vai ter acesso ao nome desse paciente, ao número de telefone desse paciente, que também é um dado pessoal. Então, nesse cenário, o que vocês podem fazer para se proteger? Até porque, com o avanço da telemedicina, a tendência é que isso se torne mais frequente. Então, o primeiro ponto é que essa é uma boa oportunidade para comunicar qual que é o horário de atendimento da clínica ou do hospital, né, naquele setor específico, conforme o caso, e também reforçar que existem os canais oficiais de atendimento. É muito importante que esses canais tenham, porque isso evita justamente que eu tenha um vazamento involuntário de dados. Depois que foi reforçado isso, é importante que vocês comuniquem esse paciente ou esse potencial paciente na própria conversa mesmo, que aquela conversa será apagada, que os dados não serão mantidos, e de fato, após terminar a conversa, vocês precisam ter certeza de que a mídia foi apagada, que a conversa foi apagada. Não deixem isso para depois, porque vocês basicamente carregam com vocês em todo lugar, se for uma conversa no WhatsApp, dados pessoais que não foram autorizados, que vocês não têm consentimento para tratar. Então, é um risco constante. E aqui também é muito importante a gente lembrar que, muito embora seja um dos direitos dos titulares solicitar a exclusão de dados pessoais ou a correção, existe a possibilidade de todo profissional manter aqueles dados, mesmo se for solicitada a exclusão, para algum cumprimento de uma obrigação legal ou de uma obrigação regulatória. Então, no caso de vocês que tratam sempre os pacientes e fazem os registros nos prontuários, mesmo se um paciente solicitar a exclusão dos dados, vocês têm o direito de guardar esses prontuários, inclusive vocês têm a obrigação legal de guardar. Então, esse detalhe específico, a LGPD também levou em consideração e vocês seguem protegidos para continuar com essa prática. E aí, então, a gente dando continuidade, né? Onde estão os pontos de atenção nas rotinas de consultórios, clínicas e hospitais? Ou seja, o que a gente precisa olhar aqui, sempre com bastante atenção, com bastante cuidado, porque pode representar um risco de vazamento. O primeiro ponto é sempre o cadastro e o acesso a dados de plano de saúde, né? Então, a equipe de atendimento tem que estar sempre bem alinhada, bem inteirada da política de LGPD da clínica, né, do hospital, e de quais são os riscos, o que pode acontecer naquela interação, quais são as boas práticas que eu devo observar para evitar que um eventual risco aconteça. Além disso, também tem as anamneses e as fichas cadastrais, os prontuários, para guardar informações super sigilosas dos pacientes, né, relacionadas aos dados de saúde deles, e até dados cadastrais mesmo, né, o nome completo, às vezes o endereço, quantos anos aquela pessoa tem. Tudo isso precisa ser protegido. As conversas sobre os dados de paciente também precisam estar sempre restritas a algum ambiente que seja reservado, com pessoas que precisem ter conhecimento daquele conteúdo, daqueles dados, para evitar que numa eventual conversa de corredor, né, como a gente já falou aqui, outras pessoas escutem aquela informação, e também para evitar algo como aconteceu com o nosso personagem aqui, o Tony, né, que enquanto se recuperava da cirurgia, um conhecido de um conhecido
acabou tomando conhecimento que ele estava lá se recuperando, e isso chegou ao conhecimento, então, de pessoas que o Tony, a primeiro momento, gostaria que não soubessem dessa condição, desse procedimento que ele passou. Outro ponto muito importante são os procedimentos de coleta, porque sempre que a gente vai fazer a coleta de exames de pacientes, a gente leva conosco, né, a ficha daquele paciente, qual é o exame que ele está realizando. Depois que é feito o exame, é rotulado todas as ampolas, todos os frascos. Então, tudo isso guarda informação que são dados pessoais e que são presentes na rotina de vocês. Então, esse é um ponto também que sempre precisa estar muito bem atento, sempre precisa ter um fluxo que observe essa realidade de vocês. Depois, a divulgação de resultados de exames, né? É super importante que a gente tome cuidado de evitar que situações em que a gente envie o exame de um paciente para outro aconteça, ou que a gente confirme uma data de uma cirurgia de um paciente para outro. Como fica tudo fácil de fazer online, às vezes a gente acaba um pouco na correria cometendo algum desses erros. Então é importante que tenha um fluxo bem definido para a gente evitar que episódios como esses aconteçam também. E, de novo, o debate de diagnósticos, né, que é algo que realmente não tem como evitar na rotina de vocês, na prática médica. É algo também que a lei não visa inibir, mas só lembrar de sempre que for fazer esses debates, revelar só o mínimo de informação necessária para que aquele debate possa ser produtivo, e sempre que for compartilhar imagens, resultados de exame, procurar apagar os dados pessoais, né? Seja colocando uma tarja ou recortando a imagem, para que realmente apenas aquela informação que precisa ser transmitida seja passada para frente. Bom, e aí, então, depois que a gente viu isso, é a hora de falar das boas práticas em proteção de dados, né? E a primeira boa prática, que também é um dos pontos que a autoridade nacional vai verificar em uma eventual fiscalização, é estabelecer um manual de governança de tratamento de dados, estabelecer um fluxo que realmente trate os dados com cautela, limite o acesso só a quem precisa ter. A formalização e a guarda dos termos de consentimento também é algo super relevante. E aqui eu diria até que talvez seja o ponto mais importante de adequação da LGPD. Porque o primeiro ponto que eu preciso ter antes de qualquer tratamento é garantir que eu estou autorizado a fazer esse tratamento. E a autorização ela não pode ser presumida, ela tem que ser sempre algo formal, sempre feita por escrito ou alguma outra forma semelhante, e ela sempre tem que ser muito clara. Então, eu tenho que deixar bem didático o conteúdo e tenho que ser bem direto em quais são os dados que eu estou coletando, por que eu estou coletando, e se eu compartilhar esses dados, por qual razão eu compartilho e com quem. É importante também ter uma comunicação clara com a equipe e clara com o paciente. Ele precisa ter conhecimento dos direitos dele, ter conhecimento do porquê que aqueles dados são tratados. Uma opção também é que fica só uma reflexão, né? Às vezes pode parecer um pouco excessivo a gente falar em chamar o paciente por uma senha, não chamar pelo nome, porque afinal de contas, se ele já assinou aquele termo de consentimento, será que já não estou autorizado a tratar o nome dele, a falar o nome dele, a usar o nome dele? E pode parecer um cuidado que acaba engessando um pouco a rotina, né? Mas, de fato, isso depende um pouco de cada situação, porque se eu estou em um local, como costuma ser uma sala de espera, em que há mais pessoas ao redor, ainda que eu tenha tido autorização para tratar aquele dado, ao divulgar o nome do paciente, eu estou divulgando o dado para terceiros. E isso caracteriza um vazamento. Então, para evitar um eventual vazamento involuntário, né, ou para evitar penalidade por conta disso, algo que pode ser feito, que não demanda muito investimento, é a substituição por senha, né, aquela famosa senha de chegada. Ou até você mudar, né, você comunica ao paciente que ele vai ser chamado pela data de nascimento. Pode ser que aconteça de ter mais de uma pessoa naquele momento, naquele local, que tenha a mesma data de nascimento, mas as chances disso são bastante pequenas. E se for o caso também, é super contornável. Mas assim a gente evita de divulgar um dado pessoal de uma forma aparentemente inocente, mas que pode sim configurar um vazamento de dados. Outro ponto super importante é que uma vez que a gente definiu qual que é o nosso manual de governança, definiu quais são as boas práticas, é importante a gente fazer a revisão constante desses fluxos, buscando pontos de melhoria, pontos de fragilidade e sempre verificando se aquelas pessoas que têm acesso hoje ainda precisam ter,
Ou será que eu preciso incluir mais gente? Será que o meu sistema, o meu fluxo que eu desenhei, embora seja super adequado para a LGPD, não está travando muito o negócio? O que a gente pode melhorar? Então, essa revisão ela deve ser constante e deve ser feita sempre buscando justamente esses pontos de melhoria e os pontos de fragilidade. Já que a gente está falando da coleta de dados, de assinatura de termo de consentimento, de sempre comunicar o porquê que eu estou tratando e qual dado eu estou tratando, também é uma boa hora para a gente olhar se realmente eu preciso ter todos aqueles dados. Será que eu preciso saber a profissão do meu paciente para tratá-lo? Será que eu preciso saber o local em que ele nasceu para tratá-lo? Então, esse é um bom momento para a gente verificar se as informações que eu estou coletando hoje eu não coleto só por hábito, se elas de fato têm alguma utilidade, se eu de fato uso elas. E se eu não uso, por que não eliminá-las? Por que não parar de coletá-las? Assim a gente evita de ter mais dados vazados. Também é super importante manter a equipe engajada e a equipe treinada, porque como a Silvia falou no começo, essa lei, na verdade, ela é uma mudança não só legislativa, mas de comportamento humano. Então, eu preciso ter uma nova cultura dentro da minha organização, dentro da minha clínica, dentro do meu hospital. E eu só vou ter isso se as pessoas estiverem engajadas. Então, o treinamento constante dessas pessoas, para que elas conheçam os conceitos da lei, compreendam como que a lei afeta o trabalho delas e no que elas precisam prestar atenção, é super importante e também é bem visto pela autoridade nacional. É, inclusive, um fator que pode diminuir uma eventual penalidade. E, por último, aqui algo que eu imagino que muitos já pratiquem hoje, é a proteção por senha, tanto dos computadores que a gente utiliza, quanto celulares, quanto os sistemas internos mesmo, né? É possível que a gente estabeleça acesso restrito a determinadas pastas na rede, a determinados bancos de dados, e é sempre importante a gente garantir que essas senhas elas sejam revistas periodicamente, sejam pessoais, e tenham um controle de quem acessou qual dado e em qual momento. Isso ajuda muito a gente manter os registros do tratamento de dados, que também é outro ponto que pode ajudar vocês uma eventual fiscalização. Bom, e aí, só para mostrar como que a LGPD já é uma realidade que, embora possa parecer distante, na verdade ela não está, a gente trouxe aqui algumas notícias, todas de dezembro para cá, que mostram como já tem alguns episódios de vazamento de dados na área da saúde. Então, recentemente, a gente teve um episódio envolvendo o Ministério da Saúde, a gente teve grupos de hackers invadindo laboratórios, a gente teve outras clínicas também que foram vítimas de hackers, e, inclusive, já tem algumas ações de reparação ocorrendo em virtude desse vazamento de dados. Outros setores também já tiveram episódios assim. Então, a tendência é que a gente veja cada vez mais ataques de hackers justamente em função da quantidade de dados pessoais que clínicas médicas e hospitais costumam ter, até em função da própria profissão, né? Não teria como ser diferente. Só fazer um comentário aqui, Igor, sobre essa questão dos vazamentos de dados. Aqui a gente colocou as notícias mais emblemáticas, mas o que é importante ver, né? A gente fala de vazamento, quando a gente fala de vazamento, não estamos falando só desse tipo de vazamento, do ataque hacker, mas sim daquele vazamento também, quando eu mando um exame errado, um exame de outro paciente, aquilo também é considerado para fins legais vazamento, mas quando a gente olha o que é o dado da saúde, a gente consegue perceber que, primeiro, dados são sim importantes, dados nos identificam e dados da saúde valem muito. Tem uma notícia que faz uma proporção, né? O dado de uma pessoa para que, em termos de valor na internet negra, né? Na Deep Web, um dado de saúde de uma pessoa famosa, ele custa 10 mil vezes mais do que o dado das pessoas comuns. Mas imaginem esse dado de uma pessoa famosa sendo um paciente do seu consultório. Então, aqui nessa notícia do Grupo MED, a gente vê um pouco dessa tendência. Eu falo que é o lado negro da força, no sentido, né? Quem assiste Star Wars vai lembrar. A gente tem na medida que vem o bem, vem o mal com força, né? Então, 2 vezes eles foram alvos de hackers, e na ameaça
já disseram, olha, arrume, por favor, isso, porque nós vamos atacar de novo. O Ministério da Saúde, o hacker que fez esse ataque disse, olha, por favor, melhore esse site, porque enquanto vocês não melhorarem o acesso, a gente vai atacar de novo. E para cada vez que rolam esses ataques, mais, vamos dizer, a chantagem mesmo para que o dado seja liberado. Então, na medida em que a gente vê a NPD, que é essa Agência Nacional de Proteção de Dados, entrando em vigor agora em agosto, inclusive, nessa semana estão sendo feitas as convocações dos membros, né, da NPD, tem muitos colegas aqui da nossa profissão que estão sendo convocados, então isso é muito, muito interessante ver pessoas que dominam muito o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, é um motivo de ter atenção, porque os dados de saúde são extremamente valiosos nesse mercado de ataque cibernético. Pronto, Igor, parei. Obrigado, Silvia. Bom, e aí, então, como que a gente pode ajudar vocês, né? O nosso programa de LGPD, ele contempla algumas etapas. E a primeira delas é um treinamento que a gente faz com vocês para apresentar justamente quais são os principais conceitos da LGPD, né? Como que eles interagem com vocês, quais são os direitos dos titulares, quem são os titulares, quem é a autoridade nacional, quem é controlador, quem é operador. A gente apresenta todos os personagens. Depois que a gente apresentou os conceitos principais, a gente encaminha para vocês um questionário que, através desse questionário, a gente vai diagnosticar quais são as vulnerabilidades de vocês. E aí a gente vai analisar as respostas que vocês deram e vamos marcar uma nova reunião para que juntos a gente revise os fluxos internos de vocês e mitigue os riscos de potencial vazamento de dados de acordo com o que a gente identificou nesse questionário. Depois disso, a gente vai analisar o site de vocês para ver se ele já está adequado ao LGPD. Será que o site de vocês já tem os termos de uso? Já apresenta a política de cookies? Já tem o encarregado descrito no site? São pontos importantes e que, de novo, a NPD pode utilizar para diminuir uma eventual penalidade a ser aplicada ou para testar que vocês, de fato, já estão de acordo com a LGPD e, portanto, não estão descumprindo a norma. Além disso, o nosso programa de adequação é feito sob medida para vocês. A gente não recicla material. O que a gente faz é justamente, através dos diagnósticos das nossas conversas, entender qual que é a realidade de vocês, na prática de vocês, onde estão os maiores riscos e como que a gente pode ajudar a criar segurança nesses fluxos sem travar o atendimento aos pacientes, que é o mais importante no fim do dia. E a partir de todas essas informações, a gente vai montar os documentos jurídicos que vão dar sustentação para esse programa de LGPD. Né? Então, aqui a gente vai criar para vocês, por exemplo, os termos de consentimentos, tanto para vocês aplicarem para os pacientes, quanto para os funcionários do hospital, da clínica, porque vocês também tratam dados pessoais deles, né? Termo de confidencialidade a ser celebrado com os funcionários para garantir que as informações que eles acessarem, eles têm conhecimento de que são sigilosas e que, portanto, devem ser tratadas dessa forma. A política de LGPD, que talvez seja um dos documentos mais importantes, porque é ele que vai regular de forma completa quais são as situações em que vocês tratam os dados, como tratam, o que fazer em determinado ponto, o que não fazer, né? E também os termos de comunicação de incidente de segurança, tanto para o mercado quanto para a NPD, porque tendo suspeita de que existiu um incidente de segurança ou a confirmação, vocês são obrigados a reportar isso. Então, a gente ajuda na elaboração de um termo para ser utilizado nessas situações, para comunicar isso de uma forma adequada e num tempo que seja adequado também. Além disso, a gente auxilia vocês no enfrentamento de crises e na comunicação com a NPD, eventualmente em uma fiscalização ou um episódio de vazamento, ou caso um titular solicite o exercício de algum dos direitos deles para vocês. E, por fim, aqui o que eu acho que é um dos pontos mais importantes e mais legais do nosso projeto é que toda etapa que é concluída, ela recebe um certificado de conclusão, onde a gente vai relatar o que foi feito, quando foi feito e atestar que ele foi de fato concluído. Isso é super importante porque esse talvez é um dos principais materiais para mostrar para a autoridade nacional que talvez, embora vocês ainda não estejam 100% adequados, que a grande realidade é que a maioria das empresas, hospitais, clínicas aqui no nosso país ainda não estão, vocês já estão trabalhando para se adequarem.
e que vocês já cumpriram determinadas etapas e que existe um cronograma de outras etapas que serão cumpridas. Então, tudo que é feito no nosso programa é certificado e assim vocês conseguem comprovar a atuação de vocês para se adequar. E também a gente consegue trabalhar com vocês nesse cronograma, dando visibilidade de quando o projeto começa e quando o projeto termina. Legal. Igor, só aqui complementando, então, para todos vocês que estão aqui, a gente buscou nesse webinar hoje trazer todas as questões mais relevantes para o dia a dia da medicina, de hospitais e clínicas, tentando tangibilizar pelo fluxo de atendimento, por onde a vulnerabilidade dos dados acontece. A lei, ela é uma lei extensa no sentido de bastante detalhe. Se nós falássemos aqui todos os nomes que a lei traz, o controlador, o operador, já seria assim uma chuva de palavras em que a intenção, na verdade, não seria atendida. A gente ficar falando sobre o conceito legal, a gente acredita que não traria hoje para vocês a concretude da operação do dia a dia frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dentro desse fluxo de como a gente pode ajudar, a gente também volta lá para a jornada do Tony e consegue encaixar que desde o momento do conhecimento da lei até olhar para aquele status atual da clínica, do hospital, do consultório, identificando as vulnerabilidades, onde é que os dados estão abertos, onde os dados estão sendo armazenados, coletados, e aqui um ponto importante, quando a gente fala tratar dados, esse tratar, a lei dá esse nome, né, tratamento, parece que a gente está fazendo coisas absurdas com o dado, estou mexendo, estou alterando. Na verdade, o simples fato de você coletar esse dado é considerado como um tratamento. Então, sim, todos nós, e nós, advogados, também tratamos dados. Então, é muito difícil alguém que tenha um cliente que não trate um dado. Então, essa preocupação é de todos, né? Então, a gente consegue identificar esse diagnóstico de vulnerabilidades e aí criar os fluxos internos para mitigar esses riscos que existem em todos os segmentos econômicos, mas que, obviamente, a depender do tipo de trabalho, ele vai ter mais sensibilidade ou não. E a gente sabe que o dado de saúde, ele é um dado delicado, seja do ponto de vista da pessoa, seja do próprio ponto de vista, muitas vezes, emocional, em que aquela pessoa está sendo colocada e que, às vezes, ela não tem nada ela não é o Tony, ela não é o publicitário famoso, mas ela simplesmente não quer que ninguém saiba que ela está sob determinado tratamento. Então, dentro desse fluxo e das adequações, os programas sob medida e os treinamentos, a gente consegue trazer um programa de mitigação de riscos. E aqui a gente vai encaminhando já para o final. Eu queria, em nome também do Igor, de todos do GHBP, agradecer a presença de vocês. Aqui a gente está deixando um telefone de WhatsApp, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram falar mais sobre isso, caso vocês queiram falar como é que vocês começam a implementar essas boas práticas, a gente está à disposição e espero que vocês tenham tido aí um pouco de luz aí para começar a implementar essa lei que é tão importante e que vai realmente preservar os dados, mas que também requer muitos cuidados da parte de todos nós. Então, aqui eu me despeço, queria desejar boa noite a todos, agradecendo e até breve.